Olá. Hoje o nosso foco é governança corporativa aqui no Brasil. Vamos entender como é que estão os conselhos das empresas, né? O que está pegando, quais são os desafios. Isso. A gente vai usar como base um estudo bem recente, o Board Trends Brasil, do Evermont Institute. Eles falaram com 133 conselheiros, agora entre março e abril de 2025. Legal. Então a ideia é destrinchar esse cenário, ver onde a gente avançou, onde tem gargalo e até comparar um pouquinho com o que acontece lá fora. Exato. É um retrato bem interessante, mostra um sistema que está, assim, mudando, mas ainda com práticas antigas, convivendo com essa pressão por modernizar. Olha, uma coisa que me chamou a atenção de cara foi a renovação. Quase 35%, um terço, entrou depois de 2020. E parece que trazendo gente com outras expertises, né? Tecnologia, ESG. Sim. Essa entrada mais recente é importante. Mostra uma adaptação, talvez pós-pandemia. Mas assim, o perfil que ainda domina é o financeiro e econômico, com 36%, e também o de negócios. Tecnologia está crescendo, viu lá 12,8%. Mas RH, por exemplo? Pois é, RH ainda é bem baixo, uns 3%. E a idade, né? A maioria ali entre 51 e 60 anos, mais da metade. Isso reforça que a experiência, digamos, mais tradicional ainda pesa muito. E gênero? Esse é um ponto que sempre volta. É um ponto crítico, sem dúvida. Os números são bem claros. 77,4% homens na amostra. Mesmo que tenha entrado mais mulher depois de 2020, a realidade, olha só, é que quase 60% dos conselhos tem só uma ou duas mulheres. Nossa. E quase 30% não tem nenhuma. Exato, 27,1%. Isso limita demais a diversidade de ideias, de perspectivas na hora de decidir, né? O avanço é lento. E geograficamente? Também tudo muito concentrado no Sudeste e Sul. Ok, vamos ver como eles funcionam na prática. O tamanho dos conselhos. Parece que a tendência é serem menores. Mais da metade, 51%, tem até 5 membros. Isso pode ser bom para agilidade, talvez em empresas menores. Mas em empresa listada, às vezes precisa de mais gente pela complexidade. Mas o ponto que você mencionou antes, a independência. Aí sim, a independência ainda está bem aquém do que você vê lá fora. Quase metade, 49,6%, tem só 1 ou 2 membros independentes. Isso é muito pouco. Pouquíssimo. Se a gente pensa em mercados como Estados Unidos, Reino Unido, que chegam a 85%, qual o risco disso? Olha, o risco é levantar dúvidas sobre a isenção, sabe? Em decisões-chave, na fiscalização da diretoria. A gente avançou, mas está longe de um padrão onde a independência é, assim, o pilar central mesmo. Entendi. Por outro lado, eles se reúnem bastante, né? A maioria de 9 a 12 vezes por ano, ou até mais. E o formato híbrido está dominando. Sim, 48% seguido pelo presencial com 40%. Parece que encontraram um meio termo aí. Agora, o que me deixou realmente, assim, chocado foi a avaliação de desempenho. Quase 40%. 40% não tem nenhum mecanismo formal. Como assim? É impressionante, né? É um ponto muito crítico. A autoavaliação é a mais usada, 37,6%, mas mesmo assim é bem menos que os 98% das empresas lá do S&P 500 que fazem isso. E qual o problema de não avaliar? A falta de avaliação formal mina a responsabilização, dificulta ver onde faltam competências, atrapalha a própria renovação do conselho, vira um ciclo, sabe? E talvez isso tenha a ver com a remuneração, que é quase toda fixa, 75%, a maioria ganhando entre 15 e 30 mil reais por mês. Exatamente. E o mais chamativo, quase 71% não tem nenhuma parte da remuneração ligada ao desempenho da empresa. Isso não desalinha um pouco os interesses? Quer dizer, não estimula tanto o foco em resultado de longo prazo? Pode desalinhar, sim. É um modelo bem conservador, garante talvez uma imparcialidade no curto prazo, mas não conecta tanto o conselheiro com a criação de valor sustentável lá na frente, como se vê em outros mercados onde o variável é bem relevante. Tá, e diante disso tudo, quais são os maiores desafios que eles mesmos apontam? Olha, empatados ali na frente estão gestão de riscos, transformação digital e inovação e sucessão e desenvolvimento de liderança, todos com quase 58%. Faz sentido, né? Uma coisa puxa a outra.
Risco aumenta com digital, que exige nova liderança. Totalmente. E a IA, a inteligência artificial, já aparece como prioridade para 56% no próximo ano. Mas é interessante ver que a prioridade número 1 ainda é melhorar a performance financeira, com quase 67%. Diversidade ficou bem para trás, só 12%. Prioridade baixa para a diversidade, então. E ESG especificamente, eles se sentem mais preparados agora do que em 2020? A maioria diz que sim, quase 75%. Mas tem uma diferença interessante por idade. Os mais jovens são um pouco mais críticos sobre esse preparo atual. Talvez vejam a urgência de forma diferente. Pode ser, ou talvez tenham uma visão mais profunda do que realmente significa internalizar a agenda ESG. Os mais experientes talvez vejam mais o copo meio cheio da evolução que já houve. E o que impede uma mudança mais rápida nesses conselhos? O estudo aponta uma coisa clara, né? Sim, aponta direto para a resistência à mudança e a preferência por manter perfis mais tradicionais. Isso foi citado por 38%. É a principal barreira. A resistência à mudança e falta de mecanismo para trocar que não acompanha. Exato, isso cria uma inércia, dificulta aquela agilidade que o mundo de hoje exige para adaptar a governança. Os conselhos no Brasil estão mudando, se modernizando em tech, em ESG, mas ainda tem desafios bem estruturais. Diversidade de gênero, independência, avaliação. Perfeito. É uma evolução, sim, mas ainda desigual. A gente avança, mas precisa fortalecer esses mecanismos-chave para se alinhar melhor com as práticas globais e responder aos desafios complexos que estão aí. Fica então a reflexão, né? Com essa remuneração tão fixa e essa resistência a perfis diferentes, como é que os conselhos brasileiros vão conseguir equilibrar a necessidade de estabilidade com aquele impulso para a inovação de verdade, para a sustentabilidade que o futuro está pedindo? É a grande questão. Como conciliar estabilidade com disrupção e visão de longo prazo? Fica aí para a gente pensar.